Sabe aquela sensação de que a marcenaria às vezes parece mais um campo de batalha? Peça que some, prazo estourado, um incêndio atrás do outro para pagar. Se isso soa familiar, então essa análise é pra gente. Hoje, a gente vai sair do caos e chegar no controle, e o caminho é mais claro do que parece. Olha, vamos começar com essa frase. Ela é de um marceneiro de verdade e resume um pensamento muito comum. A gente acha que é simples, né? Uma linha reta, vendeu, produziu, entregou. Fechou. Só que a realidade, bom, a realidade do dia a dia costuma ser bem mais bagunçada. E é sobre essa realidade que a gente vai conversar. E tá aí a tal da realidade, atraso que deixa cliente nervoso, aquele retrabalho que dá uma dor no coração porque é tempo e material indo pro lixo. E claro, aquele sentimento de passar o dia inteiro só resolvendo pepino, sem tempo para pensar no que realmente importa, que é crescer. Isso tudo, na verdade, é só sintoma de um problema maior, um problema que muitas vezes a gente nem enxerga. E esse problema tem nome. Vamos entrar agora na primeira parte da nossa conversa para entender o que é esse tal de caos invisível que vai aos pouquinhos comendo o lucro e a paz de tanta marcenaria por aí. A palavra-chave aqui é uma só: retrabalho. A definição é bem simples. Retrabalho é ter que fazer de novo qualquer coisa que não saiu certa da primeira vez. Pode ser um corte que saiu com a medida errada, uma furação no lugar errado, qualquer falha. Basicamente, é o sintoma mais claro de que a produção está no caos. Agora, o ponto aqui é o efeito dominó que o retrabalho causa. Não é só um errinho, um aborrecimento. Ele custa caro, porque gasta mais chapa, mais fita, mais horas de um funcionário. Ele desanima a equipe, porque ninguém gosta de sentir que o trabalho foi em vão. E no fim da linha, ele acerta em cheio no que mais dói, no prazo com o cliente e, claro, no lucro que vai embora. Certo. Então, como é que a gente sai desse buraco? A resposta não é trabalhar mais, correr mais. É trabalhar de um jeito mais esperto. E para isso, a gente precisa mudar o jeito de enxergar o que uma marcenaria é de verdade. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de um jeito perfeito. Uma marcenaria não é só uma oficina, ela é um sistema. De um lado entram os insumos, e não é só a matéria-prima, não. Entra informação também, como o projeto, as medidas. Tudo isso passa por um processo de transformação e do outro lado sai o produto final. Entender isso, que é um sistema, é o primeiro passo para colocar ordem na casa. E a lógica é simples. Se a marcenaria é um sistema, ela precisa de um cérebro para comandar tudo, para fazer todas as partes conversarem. Na indústria, esse cérebro tem nome e sobrenome: PCP, Planejamento e Controle da Produção. É o PCP que vai organizar o jogo, garantindo que tudo aconteça na hora certa. Ok, mas antes de sair querendo consertar tudo, a gente tem que ser meio detetive, meio médico. A gente precisa diagnosticar exatamente onde o sistema está doente, onde é que a produção está engasgando. E para isso, a gente precisa de dados. Vamos comparar duas ideias bem importantes. De um lado, a gente tem a capacidade instalada. Pensa nela como o potencial máximo, o sonho, o tanto que a marcenaria conseguiria produzir se tudo, absolutamente tudo, desse certo. Do outro lado, a gente tem a capacidade real, que é o que de fato sai pela porta no fim do mês, já contando as paradas, os imprevistos e o retrabalho. O espaço entre esses dois é exatamente por onde o dinheiro está escorrendo pelo ralo. Para ficar bem concreto, vamos imaginar um número. Digamos que a marcenaria tem capacidade para fazer 600 cadeiras por mês. Mas aí no final do mês a contagem mostra que só saíram 300. A taxa de eficiência foi de 50%. Ou seja, metade do potencial, metade do tempo e do dinheiro se perdeu em algum lugar no meio do caminho. A grande pergunta é: onde? E a resposta para essa pergunta nos leva direto para um conceito que é fundamental entender. O motivo pelo qual a produção real quase nunca chega perto da ideal pode ser resumido em uma palavra: gargalos. O que é um gargalo? Pensa numa garrafa. Não adianta ela ser larga embaixo, a velocidade com que a água sai é ditada pela parte mais estreita, a boca da garrafa. Na produção é igualzinho. O gargalo é aquela etapa mais lenta, mais complicada, e é ela que dita o ritmo de todo o resto. Não adianta acelerar o corte se a pintura é lenta, o gargalo manda no jogo. E esses gargalos podem estar escondidos em todo lugar. Às vezes é a falta de matéria-prima que para um projeto, ou o tempo perdido procurando uma ferramenta no estoque bagunçado, aquela máquina que vive quebrada por falta de manutenção, ou um clássico, a falha de comunicação entre o projeto e a oficina que gera uma peça errada. Cada um desses é um gargalo em potencial segurando a produção. Beleza, já entendemos o problema, já sabemos como diagnosticar
Então agora a gente chega na parte boa, as ferramentas práticas para a gente, de uma vez por todas, organizar a casa e começar a resolver isso. A primeira ferramenta pode parecer simples demais, mas ela é poderosíssima: criar processos. Dá uma olhada nesse exemplo de checklist de montagem. Parece óbvio, né? Mas ter isso no papel padronizado garante que nada seja esquecido. Isso aqui evita tanto erro bobo, tanto retrabalho lá na casa do cliente, que é a fase mais crítica de todas. A segunda ferramenta é a gestão à vista. E essa frase aqui, olha, resume a ideia toda. É sobre conseguir entender o que está acontecendo na fábrica com uma única olhada. Sem precisar abrir planilhas, sem perguntar para 10 pessoas diferentes. A informação tem que estar ali, clara, para todo mundo ver. Na prática, isso pode ser um quadro branco simples na parede, mostrando em que etapa cada projeto. Quando todo mundo vê o que está em andamento, o que está atrasado, onde está o problema, a comunicação flui muito melhor. As decisões ficam mais rápidas e a equipe toda começa a remar para o mesmo lado. Por fim, a ferramenta mais importante de todas, sem dúvida nenhuma: as pessoas. Não adianta ter o melhor sistema do mundo se a equipe não está na mesma sintonia. E aqui estão alguns erros clássicos que criam gargalos humanos: contratar de qualquer jeito, não comunicar direito, não treinar, não dar feedback. Investir nas pessoas é, no fim das contas, investir na própria produção. E o resultado final, quando a gente junta essas ferramentas, é esse aqui. É um ciclo positivo. Processos melhores geram menos retrabalho. Menos retrabalho significa menos desperdício. E isso se traduz diretamente em mais lucro. E com tudo isso, a gente ganha de volta algo precioso: o controle do negócio. E para a gente encerrar, fica uma pergunta. Pensando no dia a dia da produção, nos processos, na equipe, qual é aquele primeiro nó que precisa ser desatado para começar essa jornada? Porque é a partir dessa resposta que a mudança do caos para o controle realmente começa.